time titular hoje em campo e já com algumas peças que a gente começa a ver as peças já dando resultado, né? O jogo que o Terence fez, o jogo que o Renato fez. Queria que você falasse assim dessa sua ideia para essa temporada, de como foi essa semana de trabalho tendo já essas novas peças. Primeiramente, boa noite, muito bom estar com vocês de novo. Foi muito bom a preparação de poucos dias. Eu coloquei o time para jogar porque eu percebi que os jogadores voltaram muito bem. Então antecipei uma rodada para a gente poder ter pelo menos aí 3 a 4 jogos para a decisão contra a LDU. Então o Renato e o Terence, eles estrearam muito bem, mas estavam os dois treinando muito bem, já com um pouquinho mais de carga de treino. O Terence estava treinando desde dezembro e o Renato iniciou a pré-temporada junto com o nosso time. Eu agradecer também ao Marcão e ao Cadu, que fizeram um trabalho excepcional aí com os meninos nas primeiras rodadas do campeonato. Agora é tocar para frente. Diniz, há uma constatação entre os torcedores do Fluminense e nós também da imprensa que o time do Fluminense se reforçou e muito bem, para melhor para 2024. A gente pode qualificar então que o Fluminense é hoje um dos principais times do país, vai lutar por tudo esse ano? Bom, a gente, no ano passado também tentou lutar por tudo, conseguiu 2 títulos. O Fluminense, as equipes grandes, acho que elas têm que tentar entrar nos campeonatos para ganhar o máximo de campeonatos que forem possíveis. Concorrência é forte, todo mundo contratou bem na janela, a gente também soube contratar. Então vai ser o campeonato carioca, vai ser muito disputado. Todos os campeonatos acho que vão ser muito duros esse ano para se conquistar, mas a gente vai procurar fazer o melhor possível em todas as frentes. A gente viu um primeiro tempo muito diferente de um segundo tempo, né? O placar mesmo refletiu isso. E alguns jogadores individualmente também performaram diferente, como por exemplo o Cano. A gente poderia estar falando agora aqui na coletiva sobre o Cano ter perdido 6 chances claras de gol, mas a gente vai falar do golaço que ele fez. Então se você puder avaliar um pouquinho isso e falar do que você sempre fala, né? Sobre resultado versus qualidade, porque ele fez o gol, né? Ele deu o resultado, mas se ele não tivesse feito, a avaliação seria diferente. Então, até na tua pergunta tem uma coisa que eu meio que discordo, porque no primeiro tempo a gente jogou bem também. Talvez não tenha jogado com tanta inspiração quanto no segundo, mas o placar do primeiro tempo ele não refletiu em nada que foi o jogo. O segundo tempo, quando o placar do resultado acontece, as análises elas acabam ficando um pouco diferenciadas e a gente acaba não tendo tanta frieza para ver. Mas eu gostei muito do primeiro tempo, muitas vezes falei para os jogadores no intervalo para ter calma, que as bolas iam entrar, a tendência era que elas entrassem. Poderiam ter entrado, mas pelo volume que a gente estava tendo e construindo, era o normal que a gente conseguisse um resultado de vitória hoje. E os jogadores entraram muito bem, a gente teve mais precisão na finalização, acabou que o Cano fez o gol mais improvável daqueles que ele poderia ter feito. Então, acho que o time está de parabéns, os jogadores que entraram foram abraçados de maneira bastante forte pela nossa comunidade aqui dentro, pela maneira que a gente convive. E eu acredito que esse ano a gente começou muito bem, não só hoje, mas, como eu disse anteriormente, pelo que o Marcão e o Cadu e o restante da comissão fez desde o início do campeonato. Ô Diniz, a gente já se acostumou a ver o teu modo de trabalhar. Quando o time às vezes está perdendo no primeiro tempo, você já volta um pouco diferente no segundo tempo, geralmente com o André recuando para a zaga e entrando um jogador mais de meio de campo, ou atacante, e você ganhando uma saída de bola qualificada com o André. O que eu te pergunto é o que muito torcedor do Fluminense está pensando. Você perdeu o Nino e contratou o Antônio Carlos, mas pode acontecer de o André ganhar essa posição de titular ao lado do Felipe Melo e você ganhar o Renato Augusto no meio de campo? Ou essa modificação só acontece, né, nessas circunstâncias quando o time está perdendo? Pode ser efetivado essa fórmula se você treinar bastante com o Renato Augusto, ganhando o Ganso como segundo volante e o Renato Augusto se juntando mais na ataque. A tendência é que continue como foi o ano passado. A gente não vai ter uma saída qualificada, porque o Felipe Melo está fazendo um excelente jogo, como fez um excelente Mundial, uma excelente Libertadores. Às vezes a gente colocando, como no jogo de hoje, a ideia para o Felipe era de fato ele jogar 45 no máximo estourando 60 minutos. Então por isso que eu já fiz a substituição. Mas é uma opção quando a gente bota o André atrás e ganha um jogador mais à frente. Mas não é em princípio não é uma coisa que passa na minha cabeça e colocar o André definitivamente de zagueiro para iniciar as partidas, mas pode acontecer. O ano passado a gente usou uma outra partida já, o André de zagueiro, acho que contra o Bragantino, se não me engano,
mas não deve ser uma tendência. Até sobre o André também, né? Fechou há pouco tempo, há poucas horas a janela de transferências para a Europa. A gente pode considerar a permanência, pelo menos por agora, do André como um reforço também, né? Certamente é um reforço. E que reforço, não é mesmo? O André tem sido um jogador de grande destaque e esse tem um futuro brilhante pela frente. A gente tem que saber aproveitar enquanto ele está aqui, desfrutar da enormidade que ele entrega em termos de qualidade de jogo e também na convivência diária. Foi muito bom o André poder estar aqui, mas quase que seguramente o futuro dele é no mercado europeu. Diniz, parabéns pela vitória. 2 perguntas como de praxe. Uma sobre o John Ares, né? Ele fez 2 gols, avaliar a partida dele. E também sobre o Douglas Costa. Eu estive lá no aeroporto, ele falou sobre a sua ligação. Fala um pouco pra gente sobre esse bastidor também. Ele falou que ficou muito lisonjeado com falar com você também chamar ele. Fala um pouco dele também. Acho que o Ares está dando seguimento na construção dele como jogador de futebol. Um crescimento constante desde que eu cheguei aqui. Tem subido degraus na carreira dele e eu acho que esse ano ele começa já de uma maneira diferente até do que começou ano passado. É outro jogador também que tem se destacado demais, tem evoluído muito e é um grande prazer e um privilégio o Fluminense poder contar com ele aqui. Em relação ao Douglas Costa, de fato eu liguei para ele, é um jogador de capacidade técnica inquestionável, também é um prazer poder trabalhar com ele. O Fluminense trouxe um grande jogador, as informações que eu colhi antes da ligação foram todas elogiosas quanto ao comportamento do Douglas, ele chegou muito bem e a gente trouxe um atacante de nível mundial. Acho que eu tenho que falar para o Douglas, eu espero que de fato que ele se reencontre aqui. A minha aposta é nessa, eu sinto, minha intuição, quando eu liguei para ele, é muito nessa direção de que ele vai reencontrar o prazer e a felicidade de jogar futebol aqui no Fluminense. Diniz, ainda sobre o Douglas, né, ele é o atleta que tem o maior intervalo aí de atuação, jogou acho que em outubro do ano passado. Como é que está o planejamento para ele nesse mês, né, na verdade, tem já a LDU pela frente, a ideia é já poder contar com ele para esse jogo importante? A gente vai tentar, não quero fazer previsão, mas o Douglas ele jogou a última partida em outubro, mas ele vinha treinando com o staff dele, pessoal. E ele também chegou em boas condições em relação ao período que ele está parado de atividades coletivas. Então a gente está procurando cuidar com o maior carinho do Douglas para poder tê-lo o mais breve possível. Mas a gente não tem uma previsão concreta de quando o Douglas vai estrear. Legal, obrigado. Acabou? Marcelinho! A última, sei que você não gosta de falar sobre a seleção brasileira, só que a gente ainda não ouviu uma declaração sua após a saída da seleção. Hoje a torcida até gritou que a CBF não precisa de você te dando apoio. Então eu queria uma declaração sua sobre essa saída da CBF. Eu acho que eu posso falar em relação à CBF. A seleção brasileira foi um enorme prazer eu ter tido essa oportunidade. Trabalhei com afinco total no tempo que eu estive lá, um processo de transição difícil, muitos jogadores da Copa do Mundo com algum tipo de problema, de lesão, de cartão, alguns jogadores já que a gente via que tinha uma idade avançada para outra Copa, a gente resolveu apostar para ir reformulando. E é como eu disse, assim, o trabalho em si ele estava sendo muito bem feito e eu tinha muita confiança de que aquilo ia gerar frutos muito importantes para a seleção. Isso aí eu conseguia ver nos treinamentos, na relação com os jogadores, com o staff. Eu agradeço essa oportunidade que me foi dada e eu tenho plena convicção que o trabalho foi muito bem feito e às vezes o resultado do campo não acompanha o trabalho de maneira imediata. Todavia o presidente ele colocou no seu discurso em relação à minha saída, do compromisso que ele tinha com o Mário, de não me tirar do Fluminense. Essa foi o que ele disse e, de fato, essa conversa existiu comigo e com o Mário quando a gente esteve na CBF. Mas a forma como foi te deixou chateado de não falarem com você? Eu queria que tivesse sido diferente, mas assim, eu acho que águas passadas, a gente tem que tocar a vida em frente. Eu tenho muita
clareza daquilo que eu fiz para a seleção brasileira e no meu contato com os jogadores. E a seleção também está em boas mãos agora. E eu tinha muita convicção de que aquilo, com mais tempo, ia dar resultados muito importantes. Eu tinha um feeling muito claro disso que estava acontecendo. Para quem estava internamente trabalhando, eu acho que tinha nitidez daquilo que estava sendo feito. E 6 jogos é uma amostragem extremamente pequena. Infelizmente, a gente fala muito dos resultados de curto prazo. Isso eu canso de falar, que é um dos males do futebol brasileiro. O trabalho ele precisa de um pouco mais de tempo, não um pouco mais de tempo por conta de ser eu. Qualquer pessoa precisa de um pouco mais de tempo. Não dá para você ter uma amostragem muito pequena e ficar fazendo um tipo de avaliação. Eu saí o jogo contra a Argentina, por exemplo, foi um jogo grande que o Brasil fez que não teve resultado e que aquilo, com a sequência do trabalho, a gente ia melhorar muito provavelmente a performance e os resultados eles chegariam. Mas eu repito, acho que eu saio da seleção no sentido assim, de ter entregado o melhor, de ter criado relações muito boas, de maneira especial com os jogadores e com o staff que lá estava comigo. Dorival chegou a ligar para você conversou com o Dorival depois dele ter sido confirmado como técnico? A gente ainda não conversou com o Dorival assim pessoalmente, tocamos mensagens curtas apenas. Qual?